Ó, a nossa convidada de hoje é tricologista e farmacêutica bioquímica, pós-graduada em farmácia estética e expert em queda capilar. Sim. Estudou muito, né? Ah, estudei um pouquinho, né, para chegar onde eu estou, né? Que E, bom. Doutora, apesar de o frio no Brasil não ser tão rigoroso quanto o inverno na Europa, muitas pessoas relatam que nesse período aumentam as coceiras desagradáveis no couro cabeludo e aparecem escamas branquinhas. Que fator se deve? Existem maneiras de prevenir? sim, nós temos que lembrar, Fernanda, que o couro cabeludo é simplesmente as células vivas. Então, tudo que você altera o dia a dia. Então, por exemplo, a primeira coisa que nós alteramos é a água, né? A água fica mais quentinha. E aí, quando a água aumenta a temperatura corpórea. E com isso, as suas microbiota capilar começam. O que é microbiota? São os micro-organismos que eles vivem, né, no nosso couro cabeludo e se alimentam do sebo produzido pela glândula sebácea. E com isso, eles começam a ter uma variação. Então, os maléficos começam a aumentar. E aí vai provocando uma pequena inflamação devido a essa alteração de temperatura e também o ressecamento, né, do couro cabeludo, porque no inverno fica um pouco mais seco, né? E aí começam a dar essas pequenas, chamamos de disbiose cutânea. É um passo antes das caspas, né? Das dermatites Perfeito. mesmo. Então daí começa a surgir aquelas coisinhas brancas, né? Que ninguém gosta, não é mesmo? Verdade. Doutor, o minoxidil em solução tópica é constantemente indicado para o tratamento de alopécia androgenética ou calvície em homens e mulheres. A dúvida mais frequente é o minoxidil tópico ou minoxidil oral. O que é melhor? Então, tem estudos muito recentes falando que a pessoa que realmente às vezes tem uma reticência de ficar tomando, né, o oral ad eterno, né, ou ela tem algum efeito colateral que pode causar, por exemplo, na mulher, hipertricose. O que significa isso? Começa a aumentar os pelos né, da nossa pele, aqui da nossa face, e isso é um efeito colateral desagradável. E aí, uma sugestão, sim. Então, depende do caso. Nesses casos, você pode sim usar o minoxidil tópico e 2 vezes ao dia já foi dito cientificamente que é muito mais efetivo do que o oral. Olha só, é porque agora tem o boom, né, do oral, né? Então toda hora todo mundo prescrevendo o minoxidil oral, mas às vezes aquele paciente não tem necessidade e aí a gente Perfeito. pode colocar o tópico. Sabe o que as pessoas não gostam muito? É porque o que acontece é que mela um pouco o cabelo. Então, o veículo, se você souber prescrever o veículo certo, esse minoxidil não fica tão melado. E aí também não pode causar dermatite, devido ao álcool que pode ocasionar essa dermatite, e não pelo minoxidil. Então, é tudo uma questão de avaliar na hora se realmente precisa fazer uso do oral. É Né? mais o homem que usa minoxidil, não é? Não, hoje Não? as mulheres também estão assim. É? Por quê? Se a gente pensar, né, quando a mulher entra no climatério, você já percebe uma diferença de densidade, né? Então, o cabelo ele fica assim mais afinado. Então, se você pegar uma foto sua antiga e Verdade. ficar comparando agora, você consegue enxergar mais o seu couro cabeludo. E isso nós podemos sim hoje. Por isso que a tricologia cresceu muito, que hoje é uma especialidade que vai fazer com que você não afine tanto da época das nossas vovós, que tinham que desfiar aquele cabelo, né? E ficar aquele cabelinho Entendi. mais afinadinho. E hoje a gente chama de alopécia senescente. É aquela alopécia que a gente fala devido às alterações do hormônio e tudo mais. Então isso é tranquilo. Hoje existe a medicina regenerativa, né? Perfeito. Que anda junto com a integrativa, porque o Entendi. cabelo Faz parte. faz parte, né? Doutora, pessoas que sofrem de afinamento capilar e não querem ficar careca, existe algum tratamento de prevenção? Quando elas devem fazer transplante capilar? Então, primeira pergunta é sim, é necessário. A mesma coisa quando você se preocupar com a sua pele, que já está perdendo colágeno, né? Que já está cansadinha e você precisa dar um upgrade, né? Fazer um botox ou fazer um preenchimento, alguma coisa. O cabelo também tem técnicas para isso, para que ele não envelheça. Porque eu falo que sempre nós batemos nele, né? A vida inteira. Então, quais são os danos que provocamos, assim,
ao longo da nossa vida. Simplesmente é o sol, né? É o secador, a chapinha, a gente faz a coloração, ou seja, a gente só bate no cabelo, né? Verdade. E o que nós trazemos de volta para ele? Nós trazemos praticamente nada. Então, quando nós vamos enxergar a necessidade? Quando esse cabelo afina, quando esse cabelo cai, mas o preventivo é o mais importante. Antes de ocasionar tudo isso aí, é hora já de fazer a reposição de como você faz na pele. E nós temos também tratamentos para reposição no capilar, para não deixar afinar. E aí, na sua pergunta de transplante capilar, isso é o último passo, certo? Mas antes disso, existem vários tratamentos clínicos que é necessário fazer. Por quê? Porque mesmo você pensando num transplante capilar futuro, você precisa da sua zona doadora, a sua área doadora muito fortalecida, porque senão não vai ter folículos para retirar daqui e aplicar onde queira. Então, é importante fazer um tratamento clínico antes, para ver se tem algum resultado. Transplante capilar, eu vejo homem fazer, mulher faz também? Mulher hoje tem técnicas que você não precisa raspar o cabelo, e sim, você retira alguns e faz, principalmente a mulher, ela sofre de uma alopécia nessa região. Se você faz essa repartição, certo. Você faz a repartição média, assim, da linha média, e se ela estiver espaçando demais, é um alerta, tá? Entendi. Porque o homem são as entradas e a mulher é essa repartição mediana. Você reparte e você está sentindo que está aparecendo muito mais seu couro cabeludo, vá olhar, porque às vezes você está perdendo um folículo tão importante para seu cabelo, né? Que interessante, é bom fica de olho, né? Doutora, com o passar dos anos, nossas células envelhecem, a pele envelhece, a nossa face ganha linhas de expressões e o glúteo cai um pouco. E os nossos cabelos não ficam atrás. Como podemos entender melhor e buscar uma forma diária para a sua conservação? Nossa, mas é muito. Eu falo que é tudo, né? Se todo mundo tivesse essa preocupação, todo mundo estaria com os cabelos maravilhosos. Porque eu tenho certeza, Fernanda, que as pessoas que estão assistindo, que assistem você, que 50, para mim, a gente está começando a vida, não é mesmo? E aí, antigamente, nós tínhamos que cortar esse cabelinho, né? Com 40 anos, já era obrigatório cortar o cabelo. E hoje nós queremos o quê? Um cabelo mais alongado, né? Claro, dentro das nossas condições, mas para você ter o cabelo alongado e não afinar na ponta, precisamos fazer uma medicina regenerativa. O que é isso? É a beleza natural, é onde tem tecnologias, não sei se você já ouviu falar, ou toda a sua audiência aí, dos exossomos e os PDRNs. Os exossomos são microvesículas que eles carregam o DNA, o RNA, são traços biológicos que faz com que retarde o seu envelhecimento. O envelhecimento tanto da sua pele, se você aplicar na sua pele, e no couro cabeludo, onde nós aplicamos, para evitar que a sua fibra capilar envelheça. Olha quanta tecnologia que muita gente não sabe, né? Que isso existe e existe. Então aí você pode ter esse cabelo lindo que você tem, comprido, mas que também você trate saudável. E também você faz muito o tratamento de fora para dentro, mas se você se tratar de dentro para fora, aí fica um espetáculo. É, porque tudo está ligado. Quando você fala da medicina integrativa, eu acredito em muito, porque o bem-estar, você estar bem com você mesma, você sabe que suas células vão te agradecer, porque elas trabalham muito melhor, então você tem uma qualidade de sono, o sono interfere no nosso ciclo, né, no nosso ciclo capilar, tudo isso interfere. Então, tudo está ligado à medicina integrativa, né? Qual é o seu conceito de vida, como que você se alimenta, se você se exercita, tudo isso está ligado nos hormônios também, né? Então, isso interfere no crescimento capilar também. O que especificamente uma tricologista faz? O que a motivou para querer ser uma? Gente, Como começou uma história, é uma história triste e é boa ao mesmo tempo. Passei por um processo muito difícil na minha vida, de perdas, né? E aí eu perdi meu cabelo. Olha só que coisa, né? Com muito pouco cabelo, eu utilizava até os mega hair da vida e tal. E eu pensei,
até quando eu vou viver dessa forma, né? E aí eu fiz vários tratamentos que não foram efetivos. E eu, vindo da minha área da saúde e também me especializando cada vez mais nas formulações personalizadas, e pela Austrália tinha uma pós-graduação em tricologia, que aqui, há 15 anos atrás, ninguém falava. Não. Ninguém sabia o que era tricologia. E para saber, tricologia é o estudo, todas as afecções do couro cabeludo e da haste do fio, né? Então, tudo que se diz respeito à saúde do couro e do fio, nós tratamos, que chama-se tricologista. E aí, foi essa amor à primeira vista, que na primeira vez, o que eu fiz? Eu mesmo me tratei. Você foi para a Austrália, se formou lá. Fiz a minha pós, né, na tricologia. Pronto, trouxe na bagagem um monte de coisa diferente e gosto também de protocolos diferenciados e personalizados, porque eu acredito que a sua emoção é diferente do outro. Verdade. E aí, por isso que os nossos resultados dão muito certos, né? Porque a gente entra dentro, né, Fê? Você sabe disso. Tem quantos anos que você foi para a Austrália? Ah, faz uns 12 anos mais ou menos. Nossa, tem bastante tempo. E imagina, naquela época ninguém falava, né? Você é o quê? Trico, né? As pessoas não sabiam. E eu tive que quebrar esse paradigma ainda, né? Muito bom. Qual a diferença que existe entre um corte de cabelo feito num salão de beleza e o corte tricológico? Tá. O corte de salão de beleza visa movimento, volume, né? Então, visa você algumas técnicas que desfiam, que dá essa leveza e a beleza em si, né? O corte em si do momento e tudo mais. Quando nós falamos em corte tricológico, nós estamos pensando na saúde da fibra capilar. E aí nós vamos tirar, imagina, olha que nome horrível, as pontas duplas, e a gente chama de tricoptilose. E aí a gente vai retirar de uma forma não diagonal, uma forma onde que o cabelo está sendo preparado para crescer uniformemente. Então, você não pode desfiar, não pode fazer nada. Então, são cortes por camadas, tudo isso pensando para que não afine esse cabelo na ponta. Quantos cabelos afinados você vê na ponta? Às vezes é porque está cortando de uma maneira que para nós não é necessário mais, porque nós queremos o quê? Corpo, volume, né? Então, quando você tem entra no climatério, você quer mais um volume maior, né? Porque você perde volume. Então, esse corte foi feito para isso. E você faz esse tipo Fazemos de corte? tudo lá na nossa equipe. E junto do meu consultório, você viu, eu montei um salão de beleza dentro, mas com esse intuito da saúde capilar. Então, é um pouco diferente dos normais, né? Então, a gente lá, por exemplo, tem um clareamento que nós fazemos com ozônio, com gás de ozônio, porque o ozônio é um excelente oxidante, ou seja, ele oxida o pigmento que nós queremos do cabelo sem deixar radicais livres, ou seja, sem envelhecer, sem causar muito dano na sua fibra capilar. Então, tudo que é gerado para a saúde capilar, nós colocamos lá. Muito bom. Eu tenho que conhecer, porque eu já fui lá, amanhã tem horário lá. Amanhã ela tem horário comigo, gente. Existem alguns protocolos para o couro cabeludo e também a pele. Eu gostaria de saber sobre o protocolo de alta frequência. Como ele é feito? Existe um tempo específico para ser feito ou somente quando ele é indicado? Então, nem todas as pessoas podem fazer, né? Então, a gente tem que primeiro saber se ela não tem pino, se ela não tem marca-passo, porque é uma alta frequência, né? Então, já está falando. Perfeito. O nome já fala, ela dispara, né, essas ondas. E o que é usado mais? Usado mais para quem sofre de dermatite, feridas, para a gente cicatrizar feridas, e tudo isso aí nós fazemos. E na fibra capilar, nós utilizamos para o quê? Para alinhar, para fechar a cutícula. Olha só, alta frequência, ela emite uma parte de ozônio, mas não é o gás em si, mas ela emite, que ele é bactericida, cicatrizante, e ainda ele dá brilho na fibra capilar. Você sabia disso? Porque ele vai selando um pouquinho essas cutículas. Então, a gente utiliza para esse
para essa finalidade, né? Mas não para crescimento capilar, ela vai ajudar, mas não é nesse sentido. É mais Entendi. como para oleosidade, dermatites, o prurido que nós falamos também. Então, tudo isso é para reparação do seu couro cabeludo e aqui para tirar esse frizz, para deixar o cabelo mais alinhado, né? Por que que a gente vê, às vezes, uma pessoa com cabelo muito oleoso? Então, e você sabe que isso é até bom a gente falar, Fê, porque as pessoas têm medo de lavar o cabelo, você sabia disso, né? Então, a maior pergunta minha é assim, será que mas eu posso lavar o cabelo todos os dias? Gente, Isso, uma se pergunta. você tem cabelo oleoso, é necessário sim lavar o cabelo. E o cabelo, aqui nós somos células vivas, aqui ok, mas o que fica aqui vai mexer aqui. Por exemplo, o cabelo muito oleoso, ele aumenta a produção do sebo, né, lá da glândula sebácea, e sabe onde ele para? No folículo, ele vai obstruindo o folículo. E aí, você não tem tanta oxigenação e esse cabelo vai tendo um ciclo capilar mais curto. E aí pode provocar até uma queda capilar. Então, os homens, principalmente homens que chegam e ainda tem aquele cabelo que eles falam, olha, eu tenho que lavar 2 vezes por dia. E aí, dependendo do shampoo, se você utiliza um shampoo também muito agressivo, com um tensoativo, ou seja, um detergente muito agressivo, ele tem aquele efeito rebote. Por isso que ele tem a necessidade de lavar 2 vezes ao dia. Mas não há necessidade, porque daí você retira a camadinha protetora do cabelo, tá? Agora, a mulher, se ela tiver que lavar o cabelo, gente, lave o cabelo. Olha, um dia sim, um dia não, seria o ideal, tá? Perfeito. Tá bom? Você atende homens também? Muito. Muitos homens. Muitos Os homens. homens hoje estão muito Eles estão vaidosos, né? vaidosos, Fernanda, como você não imagina. A Imagina. preocupação deles perderem o cabelo é tudo. Por quê? Porque a mulher ainda, né? Nós temos a maquiagem, a gente engana com algumas coisas, mas o cabelo do homem É e tudo. outro dado, a barba. Como muitos gostam hoje, os meninos mais novos vão lá para fazer tratamento de barba. Por quê? Nossa. Porque é aquela barba que não cresce, não sai daquilo. E aí a gente faz os tratamentos e eles ficam todos felizes, né? Porque é Nossa. autoestima, né? É Então é verdade. uma coisa Cabelo muito legal. e Cabelo é barba, tudo. Você tudo. pode estar com a melhor roupa, mas se você não estiver com o seu cabelo, É então verdade. não vem a beleza, né? Exatamente. Dúvidas frequentes sobre a melatonina. Apesar de todos conhecerem como hormônio do sono, nós sabemos que ela é produzida na glândula pineal. Sim. Quais outros benefícios ela pode trazer? Ela pode evitar a queda capilar, por exemplo? Muito. Você sabia que ela é um anti-inflamatório? Excelente anti-inflamatório. Nós utilizamos para aquelas pessoas que estão causando, chama-se eflúvio telógeno. Sabe aquela queda quando passa a mão a pessoa Sai um e cai um monte? Ou por estresse, ou a sua tireoide que está com o hormônio desregulado. Tudo isso faz com que você cause uma inflamação perifolicular. E a mesma Covid, né, que teve a Muito. inflamação sistêmica. Covid e dengue agora. Verdade. Tudo isso nós utilizamos a melatonina sim como anti-inflamatório e também a melatonina, ela dá energia lá nas células. Lembra dos ATPs das células, né? Que precisa de energia, a célula para não morrer? A melatonina também dá energia para as células. Então, ela também faz parte da medicina regenerativa também. Muito bom. Doutor, estou virando uma expert em dicas de saúde práticas para o Tô dia a dia. vendo! Já tenho minha lista de chás, mas não poderia deixar de pedir para dica de 3 suplementos que possam auxiliar para quem sofre de queda capilar. Muito bem. Bom, eu acho que uma coisa que é importante a gente falar do zinco. O zinco faz parte de um funcionamento como um todo, não só o sistema imune, mas também faz parte do nosso ciclo capilar. O magnésio, você sabe que nós não temos no solo, né? Então todo mundo deveria tomar o magnésio. E o magnésio também faz parte de todas as nossas reações. Vitamina D também. Gente, às vezes você faz um exame de sangue e vê a sua vitamina D 25 e acha que está normal, porque dentro da dose usual está normal. Mas nós brasileiros temos que ter essa normalidade porque nós temos uma diferença de
de povos, né? De carência na hora da alimentação. Mas nós, como tricologistas, precisamos, se você tem uma queixa clínica de queda capilar, essa vitamina D precisa estar acima de 50 nanogramas, tá? Perfeito. Então é isso que a gente faz. Tem que verificar dentro dos exames a ferritina e a B12, gente. A B12, às vezes você fala, está 300. Não, não é nada. É 600 para cima, tá? Perfeito. Então, é essas dicas que eu acho que super legais para Todo quem mundo está tem que sofrendo. suplementar. Tem que suplementar, né? Doutora, como é feito o protocolo de endermoterapia capilar? Sabemos que é através de massagens, porém com auxílio de algum aparelho. Você poderia nos explicar melhor como funciona? Tá. Endermoterapia é como se fosse uma sucção, né? Que nós fazemos no couro cabeludo, além de ajudar a desobstruir os folículos, nós aumentamos a oxigenação. Então, começa a ficar mais vermelhinho. Então, você melhora a oxigenação naquela região e, com isso, vão trazer os nutrientes para o seu folículo. E então, esta técnica é uma técnica de sucção, onde faz a sucção do couro cabeludo e com isso a gente aproveita que fez a sucção e coloca os ativos que o cabelo está precisando. Então, vitaminas, aminoácidos, sais minerais, tudo isso a gente aproveita, porque o folículo já começa a abrir, né? Ah, perfeito. Doutora, qual dica você daria para a pessoa que sofre com cabelos ralos? Ah, cabelo ralo. Gente, primeira coisa que vocês precisam saber, a sua alimentação. A alimentação, o yin, eu falo que o yin é muito importante. Não adianta eu indicar para vocês, olha, um tônico capilar, sendo que o seu yin está todo descompensado. Então, primeiro, quero saber como que você se alimenta. Você precisa se alimentar de proteínas, folhas verdes escuras, porque é muito rico em aminoácidos que tem um radicalzinho de enxofre, aquele que cheira um enxofrezinho, né? Que é o brócolis, a couve-flor e a couve em si. Por quê? Os aminoácidos sulfurosos são aqueles que dão corpo para o cabelo. É aquele que deixa o cabelo mais encorpado. Então, faça uso desse, né, na sua rotina alimentar, muito bom. Os antioxidantes, que também são, evitam que o cabelo envelheça tanto, né? Então, é importante. E também as carnes, por mais que as pessoas, eu sou vegana, mas então dá uma olhada na sua ferritina, dá uma olhada na B12. Às vezes esse cabelinho ralo é porque não tem energia para produzir, né? Perfeito. Então o ferro é importante também, né? Nesse caso. Aí vegano suplementa com algumas coisas que tem outras alternativas, né? Mas não precisa comer carne vermelha todos os dias, mas 2 vezes na semana. Perfeito. É importante. O cabelo, eu falo que é o para-raio do nosso corpo. Por quê? Não precisamos dele para viver. Nós podemos estar carecas aqui e viver tranquilamente. Agora, o cabelo, quando nós não estamos bem internamente, ele vai ser o nosso para-raio, ele vai começar a cair, vai dar esses sinais. Então, você precisa correr e saber como que está o seu sono, o seu intestino, porque o intestino, ele precisa absorver melhor os seus nutrientes. Porque se ele não absorver, você também, o que adianta você estar alimentando, sendo que você tem um problema, que é o segundo cérebro, que é o nosso intestino. Então, a tricologia em si vai avaliar, eu, pelo menos, avalio como um todo, né? Para depois a gente traçar o que nós vamos passar e também tomar. Doutora, a gente sabe que hoje os shampoos que vendem em todos os lugares tem muitas coisas, né? Eu já vi, indo na sua clínica, eu já vi que é tudo muito natural, porque por você ter vindo, Sim, né? Sim, eu acredito, né, nas coisas. Então, acredito em óleos essenciais, que eu adoro. Exatamente. Né? Então, assim, o que tem de ruim nesses shampoos que a gente vê aí no mercado? Então tá. Isso é uma pergunta muito boa que você fala, porque existe um apelo de marketing muito grande, né? Então, assim, o efeito Cinderela é uma coisa que já está passando e vai e volta. Em alguns produtos que carregam muito o silicone, né, na formulação. E quando você carrega muito o silicone, você tem aquele efeito imediato, aquele, nossa, que gostoso, ficou sensação
maravilhosa. Mas passa alguns tempos, o seu cabelo começa a ficar opaco, fica sem vida. Por quê? Ele vai obstruindo, vai ocluindo aquele, como se fosse uma cerinha que você está passando e vai sobrepondo na sua fibra capilar. E aí ele não tem nem como respirar, né? Evaporar a água, trazer de volta todos aqueles nutrientes que são necessários. Então, dentro dos shampoos, existem os detergentes de primeira e última geração. São aqueles que vão conservar, o melhor é aquele que vai conservar por isso que eles falam, sem sulfato. Já ouviram falar, né? Já. O meu shampoo não tem sal. Na realidade, o sal ali não é tão... Eles fizeram o vilão do marketing, porque o sal nós utilizamos para engrossar o shampoo. E é uma quantidade muito pequena às vezes. Agora, o grande vilão é a detergência que ele coloca. O detergente, se for aquele que tem uma quantidade muito grande de sulfatos, o que acontece? Ele vai retirar uma camadinha que nós chamamos de camada manto hidrolipídico, que é a proteção. Que se a gente fica sem proteção, a gente pode causar os danos da dermatite, pode aumentar a oleosidade, o efeito rebote. Então, essa proteção precisa ser preservada. E com isso, nós utilizamos os detergentes de melhores, de última geração, que são aqueles glucosídeos que vêm do milho. Então, às vezes, hoje, o shampoo encarece um pouco mais com esses ativos, mas você tem a certeza que você está lavando, às vezes com um pouquinho só, você já vai fazer uma espuma adequada, não precisa colocar o brasileiro, gosta daquela espuma enorme, né? Então põe aquele monte de shampoos, não é necessário. Então 2 lavagens, uma vez, retira e depois só para dar uma limpeza. Pronto, já é suficiente. Mas existe muitos shampoos agressivos. É como se você pegasse um detergente de pia, que aí tem aquele detergente mais agressivo, por isso que a mão da gente fica ressecada, né? Então você precisa saber balancear. Dentro da formulação do shampoo, existe aqueles sobreengordurantes, para não deixar tão ressecado esse cabelo. Então, ó, olhar o rótulo, descobrir o que tem no rótulo. Olha, uma glicerina é maravilhosa, uma vitamina B5, dexapantenol. Não precisa encher de um monte de ativos e encarecer, mas vai ser muito legal. Filtro solar oral ajuda a proteger os fios capilares? Muito! Excelente pergunta. Lembra que eu falei com os danos? Os danos Então, nada mais são do que antioxidantes orais, eles vão preservar as suas células do folículo também, a não ser impactada pelos radicais livres que vêm do sol, tá? Então, um grande envelhecedor do cabelo é o sol. Então, o envelhecimento precoce, então a gente pode, quando a gente vai para praia ou piscina, é importante a gente usar também um protetor solar capilar. Porque às vezes só esquece e só passa na pele, né? Existe sim protetor solar capilar. E aí você aplica no couro cabeludo e no couro cabeludo, porque às vezes fica vermelho. A minha filha Quantas fica muito pessoas, né? aqui. Eles descamam o cabelo, já viu, né? E isso é um dano. A minha filha Vitória, ela tem esse risco bem forte. Ela vai para piscina, vai para praia, ela fica vermelha. Agora já passa protetor. Aí já aprendeu, exatamente. Né? Isso, gente, é tão importante como você passar o protetor na sua pele. É importante, senão vai envelhecer esse folículo. Então, protetor oral, que você tem um monte aí, né? O polipódio, o resveratrol, o piquenogenol, olha quanta coisa. Que vem do vinho o resveratrol, né? Então, isso aí tudo faz bem e as nossas células agradecem. Eu sou adepta do desembrulhe menos e descasque mais. Estou sempre indo à feira. Qual fruta você indica para auxiliar no rejuvenescimento dos cabelos? Dos cabelos? Olha, Legumes eu vou dar dica. Frutas, né? Papai é muito bom. A pitaia, né? A pitaia, ela tem uma concentração muito grande de antioxidantes, vocês sabem disso. O morango também é um excelente antioxidante, nós podemos pensar. Agora, quer fazer um chazinho legal para cabelo? Então, uma dica, olha, alecrim,
a folha de goiabeira, olha que bacana, né? E isso vai ajudar, por quê? Porque ela mexe com o sistema e o chá verde, que é um excelente antioxidante. Então, tem um estudo até, Fernanda, comparando o extrato glicólico do chá verde com o minoxidil junto, Nossa. e eles têm uma ação muito parecida, porque ela age na 5-alfa-redutase. Esse nome comprido aí verdade, é mesmo. aquele que vai quem tem alopecia androgenética. Então, o chá verde é sensacional. Se você fizer um chazinho desse, vai te ajudar. É um coadjuvante, não seja o principal que você vai deixar com o cabelo enorme, não é isso. Mas ele vai te ajudar sim na sua rotina diária aí. Agora vamos falar dos cabelos brancos. Nossa, cabelo Porque branco. tem gente que com 40 anos já tem cabelo branco. Por que tem essa diferença, assim? Qual é a Então, do tem... cabelo branco? E você sabe que nós temos dois, né? Duas maneiras. A genética, né? Porque nós carregamos na genética das suas mães, dos pais, como que eles já ficaram brancos logo ou não. E também o nosso estresse do dia a dia, né? Então, o estresse oxidativo das células, eles deixam de produzir a melanina do cabelo. Então, quem é a melanina? A melanina é o pigmento que nós temos que dar cor tanto para a nossa pele e como para o nosso cabelo. Só que ela deixa de ser produzida. E aí tem a cascata que nós chamamos da melanogênese. É a cascata que vai produzir o pigmento melanina. Ela simplesmente para de produzir. E aí está tendo estudos muito avançados, principalmente da medicina regenerativa, com os exossomos, com esse PDRN que vem do esperma do salmão, olha só, que ele é muito rico, né, em todos esses fragmentos biológicos, e também 2 aminoácidos. Primeiro, a tirosina, que a tirosina ela é responsável pela produção do pigmento. Então, se você inclui a tirosina, ela ajuda a repitalização. O que a gente faz? Não é que o cabelo branco vai virar preto, mas evita a formação de novos cabelos brancos. E o N-acetilcisteína, olha só, o N-acetilcisteína tem um estudo científico, está recente agora, falando que ela tem essa ação de reversão, né? Mas ainda não tem nada comprovadamente. Mas eu acredito muito. Testar. E vamos testar. Se você quiser testar, olha, gente, farmácia de manipulação. São aminoácidos. Perfeito. Que é muito legal. Vamos falar de coloração. A pessoa que está com queda capilar, que tem algum problema na cabeça, pode fazer coloração? Depende, né? Depende da coloração que ela faz. Porque hoje é sabido que nós temos vários tipos de coloração. A coloração permanente, que é a que todo mundo faz, que precisa de uma reação química, e aí o pH é muito alto, vai mudar o pH do couro cabeludo. Essa eu não aconselho quando você tem uma queda capilar. Mas existe as colorações temporárias, que são aquelas colorações por um tempo, como se fosse um de shampoo, que não vai alterar quimicamente o couro cabeludo, né? Então, essas a gente pode fazer. E se você sabe que quando até cabelos brancos, eles falam, mas eu não queria colorir, né, o cabelo já de uma vez. Você tem também alternativa de uma rena natural, tá? Não é aquelas que são carregadas de um monte de metais, que é pior do que uma coloração normal. Você tem que saber qual o tipo de rena, se ela é orgânica, se ela é biológica, tudo isso Lá você faz rena? Tudo a gente faz. Eu queria fazer uma vez. Sabe por que é legal? Dura menos, né? Mas ela dá aquela clareada no cabelo branco. É muito bacana. Então, às vezes, quantas pessoas, eu tenho certeza que você está me ouvindo, você está sabendo, quantas pessoas começaram a fazer o reflexo porque tinha cabelos brancos. E se eu te falar que o reflexo é a pior reação química que tem para o cabelo, mais agressiva, ela vai afinando essa fibra capilar. Entendi. Então, essa não vai ser a primeira escolha, e sim uma rena biológica. Olha que coisa legal. Ela vai deixar o cabelo um cabelo mais sombreado, mais dourado, vamos colocar, né? E aí você fica muito tempo numa boa com ele, né? Não precisa fazer. Experimenta e você vai ver que é muito legal, né? Muito bacana. O que a gente não pode comer ou usar
para o cabelo, que vai afetar diretamente Ai, no cabelo? Vocês já sabem, mas eu vou repetir o porquê, tá? Bom, açúcar a gente sabe que envelhece, né? Por que que envelhece? Envelhece a pele e o cabelo. Porque ela participa de uma reação que nós chamamos de glicação. Essa reação de glicação, ela destrói o colágeno da pele e destrói o colágeno, que é o colágeno 17, que é o colágeno de ancoragem do fio. E aí ele não tem onde sustentar e ele cai. Olha isso. Nossa. Isso é o açúcar, por isso que nós temos sim que diminuir a quantidade de açúcar. O álcool também participa, também diminui o nosso ciclo capilar. Como ele vai sendo um muito oxidante para o cabelo e com isso não vai se sustentar. O cabelo duraria 5 anos, uma fibra, um fio, ele vai durar 2, 3 anos. Então você tem esse estresse oxidativo também. Agora, gorduras saturadas, né, que a gente sabe. Gordura insaturada é tudo aquilo que a gente, guloseimas que a gente gosta, né, que ela também participa para tudo essa parte, vai obstruindo o couro cabeludo, né, e ela vai mudando toda a dinâmica do nosso cabelo. Então ela vai produzindo, você pode ter aquela acne tardia, né? Então tudo isso pela gordura insaturada. Fora isso, que ela rouba também o ferro do nosso organismo. Marcela, a gente faz toda hora exame de sangue. O que a gente tem que ficar de olho em qual exame que é mais importante que você olha para o cabelo? Gente, o primeiro lá em cima chama-se ferritina. A ferritina, o que é na realidade? A ferritina é uma molécula de proteína que é o depósito do ferro. Se ela tiver baixa, o ferro, eu falo que é o Uber andando no nosso organismo, para ficar mais fácil, certo? Se não tem gasolina, ele vai parar, não vai? Perfeito. Então, é essa a função nossa. Sem ferritina, que dá energia para as nossas células, não vamos ter crescimento e vai cair o cabelo. Depois, ferritina, é importante ver. O ferro, com certeza, mas o ferro é a segunda parte, a opção que eu quero ver. Terceiro, é importante a gente ver a vitamina D, que nós falamos aqui, que é tão importante. A B12, que é importante também, e os hormônios da tireoide. Porque às vezes você acha que está tudo bem e não está tudo bem. Então alguma disfunçãozinha, se você tiver, a tireoide, você sabia que ele afina o cabelo? Ele provoca afinamento. Então, TSH, T3 e T4 também provocam afinamento capilar. Marcela, fala as dicas da tricologista para você ter um cabelo lindo. O que não pode fazer de jeito nenhum? Gente, colocar assim, do lado da sua cama, certo? Certo. Então é assim, não lavar o cabelo à noite. Isso. Por quê? Você sabia que mesmo secando com o secador, demora 6 horas para o folículo ele estar totalmente seco. Então, você tem que lavar até no comecinho da noite, assim, Perfeito. e ponto. Se não, durma com o cabelo sujo e lave no dia seguinte. Dormir com o cabelo molhado ou úmido é um prato cheio para a microbiota mudar a configuração e você ter dermatite, caspas e até queda capilar. Tá? Então, isso. E água quente, né, gente? Água quente. Nesse inverno é difícil. A gente fala o seguinte: nesse inverno, quem vai pedir água quente é o corpo. Então, entra com o corpo, depois diminui um pouquinho a água e vai. Não estou falando água fria, porque é mito. Você sabia que água fria não dá brilho no cabelo. É verdade. Você não precisa lavar com água fria, porque o que fecha a cutícula chama-se pH, ou seja, um pH um pouquinho baixo, que é do condicionador ou de uma máscara, aí sim fecha a cutícula, mas não o susto é mito, tá? Isso é importante, né? Porque tanta gente fala no último jato, água fria. Então, eu vejo muito no meu consultório sobre isso, eu falo, meu Deus do céu, né? Eu preciso informar essas pessoas. É um mito, então. Que é mito, né? E assim, e uma qualidade de vida boa, né? Quem gosta de você é você mesmo. Então, faça esse jus por você. Adorei, querida. Ai, linda, adorei pelo convite. Sabemos tudo de tricologia agora. Adorei o convite. Espero de ter essa troca de informações com o seu público. E assim, o que precisarem, estou aqui. Podem fazer perguntas, que estarei também. Meu Instagram é doutora Marcela Buchaim. E se você quiser,
né? Apareça. Apareça lá também. Ficarei muito feliz. Que bom. Chegamos ao fim de mais um Sacada de Ouro podcast. Se você gostou, deixe seu like. Quiser mandar uma mensagem para Marcela ou para mim, que a gente responde. Um beijo.